prática correta da fé, né? Esse é o nosso objetivo, em meio a um mundo que despreza, né, a palavra de Deus, né? Nós precisamos focar no nome de Jesus e na palavra, né, Arielson? Sem dúvida, pastor Jefferson. Ainda mais nesses momentos, né, que o mundo tem virado as costas para Deus, né, pastor? E o ser humano tem pensado que ele é Deus, tem feito as coisas por si próprias, no seu ego, e não tem se preocupado com o que o Deus tem pensado da humanidade. E o nosso versículo-chave, né, pastor Jefferson, desse tema, segundo Timóteo, né, 4:3, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, conforme as suas próprias concupiscências, amontoarão para si mestres. Novamente, o versículo significa que, em algum momento, as pessoas não suportarão a verdade e procurarão mestres que lhes digam o que querem ouvir. Elas se recusarão a ouvir o que as escrituras dizem, mas seguirão suas próprias ideias. E, pastor, para a gente dar início, então, nessa live, podíamos então, só dar um simples comentário, pastor, o que foi, então, o início desse tema, para dar continuidade, então, pastor Gerson, para daqui a pouco já começamos a fazer as perguntas? Perfeito, Uri. Nós começamos a semana retrasada, né? Daí a semana passada foi a live de Páscoa, né? Especial da Páscoa. Mas retornamos hoje com a síndrome do vazio, né? Que é uma característica do nosso tempo. Observamos nessa live inicial, há 2 semanas atrás, o significado desse vazio, que nada mais é do que a falta de Deus, né, Ariels? O vazio do homem é do tamanho de Deus. E aí não há o que possa preencher. Dinheiro, fama, prazer, seja o que for, não vai preencher esse vazio, né? E focamos no entendimento desse vazio, pessoas que estão sem um ideal de vida, buscando um sentido, né? Pessoas que não sabem de onde vieram nem para onde vão, né? E o cristão não é assim. O cristão, ele sabe de onde veio, ele sabe que sua vida é para a glória de Deus, ele sabe que o fim é o melhor, né? O único povo que tem um fim tido por melhor é o povo de Deus, é o cristão, são os filhos de Deus, né? Focamos que filhos de Deus são os cristãos. Outras pessoas são criaturas de Deus, mas você só é filho de Deus quando você nasce de novo, da semente incorruptível da palavra de Deus. Fomos gerados pela palavra de Deus, né? Semente incorruptível. Aí nos tornamos nova criatura, né? Falamos um pouquinho do homem carnal, do homem natural e do homem espiritual, essas 3 classes de homem, né? O natural nada entende, ele é guiado pelos seus instintos, busca os seus instintos para o prazer, para saciar o seu próprio ventre. O carnal até está dentro da igreja, né? Mas o espiritual discerne todas as coisas e ele mesmo não é discernido, né? Então, essa gama de pessoas ali hoje que o apóstolo Paulo profetizou que teriam comichão nos ouvidos e não suportariam a sã doutrina, né? Veja que suportar no original grego é manter para cima, é manter para cima, é manter elevado, né? Aí Paulo vai falar suportar uns aos outros, né? É você não matar o irmão, né? E não suportarão, é manter a palavra no mais alto nível da tua vida. Que lugar ela tem em nossas vidas? 2 coisas Deus honra sobre modo: o seu nome e a sua palavra. Então, imaginemos que tragédia não há quando o nome de Jesus é deixado de lado. Evidentemente, se o nome é deixado de lado, a palavra também é, né? Então, focamos nesse entendimento, mas esclarecemos que
no âmbito da igreja é que é o cerne da nossa live, do nosso tema, né? O vazio dentro da igreja, nos corações que frequentam templos vazios, são mensagens vazias, cânticos vazios, né? E adoração que realmente é duvidosa. Então, é nesse contexto que recomeçamos hoje, né? E vamos debater mais um pouco sobre esse tema importante. Sem dúvida, pastor, maravilhosa introdução. E daqui então nós vamos dar continuidade e já queremos desejar que essa live venha ser uma bênção. E os amados irmãos que estiverem online nesse momento, se porventura quiserem participar, mandando pergunta, vai mandando que a gente vai ver ali. A gente vai responder na medida do possível, dando na continuidade, e com certeza vai ser uma bênção. Você ajuda com que a live seja mais rica e vai ser uma bênção. O vazio espiritual, meus queridos, é quando pode ser um estado de desconexão espiritual, solidão e falta de conexão com os outros. Pode também ser uma sensação de vazio interno, buraco ou pensamentos destrutivos, né? Os sintomas da síndrome do vazio, sensação de vazio e tristeza, sofrimento, sentimento de impotência, falta de energia e disposição, diminuição da autoestima, alterações no sono. E o que a Bíblia diz sobre o vazio principalmente aumenta à medida de que nós distanciamos de Deus. Pastor Jefferson, a gente já falou em várias lives anteriores, a gente sempre repete que a igreja, somos nós. A igreja está no nosso lar. Então, eu faço a pergunta para o amado irmão. É possível, irmão, que existem pessoas em templos que estão no síndrome do vazio, pastor Jefferson? Temos evidenciado, né, esse vazio no templo, né? Jesus observou no templo, né, o comportamento, né? Lá ele viu a maior oferta, não foi dos fariseus, né, foi da viúva pobre, né? Lá ele viu que o objetivo que era o templo, casa de oração, transformado em covil de salteadores, cambistas, né, e vendilhões, né? Então ele, imbuído de uma ira santa, faz ali, improvisa ali com cordas um chicote e vira a mesa, né? É um termo de virada, e precisamos, né? Precisamos virar a mesa, né? Porque quem se conforma com isso, né? E isso é muito comum hoje, você vê alguns escândalos no meio eclesiástico, né? E algumas pessoas se eximem da sua responsabilidade de bradar contra o erro. E aí você ouve, não, deixe com Deus, é homem de Deus. Ora, homem de Deus somos eu e você, que fazemos a obra de Deus, não por dinheiro, não por torpe ganância, né? Agora, as pessoas se armam com estas expressões, não, é homem de Deus, é ungido, não podemos... Mas o homem é corrupto. Você não vai levantar o dedo contra o corrupto, mas dar a voz de brado contra a corrupção, aquele que se cala é conivente, né? Aquele que consente, né? Se conforma, né? A Bíblia diz, não vos conformeis com este mundo, não se torne igual. Então, se conformar, a pessoa que se conforma e não dá o seu brado de repúdio contra um pastor corrupto, contra um pastor adúltero, contra um pastor que rouba o erário eclesiástico, ele está tomando a mesma forma e a conivência, né, vai ser realizada em sua vida, evidenciada, né? O cristianismo apóstata, né? O que Deus brada? Sai dela, povo meu. Sai dela, se há algum remanescente ainda que tem a palavra, que teme a Deus, o brado de Deus é sai dela, povo meu. Sai dela, porque o juízo vem,
né? A ira de Deus começa pela sua casa. Aí você percebe onde vai comparecer o ímpio, né? Se a ira de Deus começa pela sua casa, né? E nós vivemos um momento de um avivamento da espada, né? A espada está sacalada, sacudida, reluzente, e a espada de Deus está na terra, fazendo justiça. Você vê um pastor, de repente, sai de manhã e cai morto numa esquina, né? Um pastor corrupto. Você vê a espada de Deus, cessou para ele, né? Então, a medida da iniquidade é uma realidade bíblica, tanto do Antigo como no Novo Testamento, né? O pecador tem uma medida, cada pecador, cada ímpio, ele tem uma medida e dessa medida ele não vai passar. E o passar do tempo está cada vez mais subindo essa medida. Se ele não se converter, a Bíblia diz que Deus já tem ele na mira. A flecha de Deus já o tem mirado. Se ele não se converter, Deus soltará esta flecha, né? Então, esse desprezar da sua doutrina, da palavra de Deus, também um sinal dos tempos em que vivemos, né? Onde a palavra de Deus é desprezada e o vil metal acaba se tornando objetivo de muitos líderes. O comércio, se Jesus viesse novamente, ele viraria a mesa de novo, né? Ele viraria a mesa, porque alguns templos têm se tornado um comércio puro, né? Agora classificado por sala VIP, sala prata, sala premium, né? Seja premium, né? Pegou a onda do merchandising também nos templos, uma coisa nojenta, né? Como que você chega num lugar e de repente você sofre acepção, porque esse lugar é elitizado e você não pode estar congregado, já que eles falam tanto em congregar, né? Eles fazem acepção na congregação, né? Então, o pior de tudo é que os lobos devoradores ali encontram guarida porque o povo assim o quer. Eles sabem que eles não precisam se preocupar com a palavra de Deus. Eles sabem que eles não precisam estudar, que eles não basta saber enganar o povo com expressões, mudança de voz, espiritualização da voz, né? Se dizem profetas e dão profetadas, né? Ou seja, a profecia é a palavra de Deus. Não havendo profecia, o povo perece. Mas que profecia é essa? É a sã doutrina da palavra de Deus, né? O espírito da profecia contido no texto bíblico bem exposto, trabalhado e fazendo com que o pecador ouça a voz do Espírito Santo, que coopera com a palavra no lugar sagrado, né? Consagrado a templo, né? E não vemos mais isso, né? Eu sou do tempo em que você orava pelo menos meia hora e tinha uma campainha que tinha que avisar os irmãos que era a hora do culto começar agora na sua liturgia de hinos, preparando o coração para a pregação, ponto alto, né? Então, infelizmente, há quem compre, por isso que existe mercadoria, né? Esta mercadoria que é outro evangelho. Sem dúvida, pastor Jorge, isso é triste, não tem nada a ver com o que o Jesus Cristo nos ensinou. Ele ensinou a pregar o reino dos céus. E, infelizmente, os homens, né, não têm pregado isso. Na verdade, eles estão mostrando uma ilusão. O Deus deles, que nem o amado irmão falou, é o dinheiro. O amor verdadeiro do cristianismo, que é amar a Deus acima de todas as coisas e amor ao próximo como a ti mesmo, não tem sido realidade nos dias de hoje. E é isso que, infelizmente, não tem sido realidade nos dias de hoje no cristianismo. Não no cristianismo verdadeiro,
que você tem pregado, né? O cristianismo verdadeiro está muito extinto nos tempos de hoje e estamos vivendo, amados irmãos, os últimos tempos onde ele se fala que o amor se esfriaria. Isso é uma tristeza. O que o 2 Timóteo, versículo 4, nos ensina? Ensina que viver o evangelho de Jesus Cristo nos abençoa de muitas maneiras, embora enfrentemos provações e perseguições por meio da fé em Jesus Cristo. Podemos permanecer valentes até o fim, após décadas de esforço para seguir o Salvador. Paulo sabia que logo seria morto. Será que as pessoas, pastor Jefferson, quando vão cultuar a Deus, têm esse tipo de pensamento que seguir Jesus pode custar a própria vida? Não é isso que parece que nós estamos vivenciando hoje, né, pastor? Nós estamos vivenciando um cristianismo fraco, um cristianismo que parece que eles não sabem quando eles vão no templo. É um tempo de guerra, é um cenário de guerra onde nós estamos falando de Cristo. O mundo espiritual está guerreando porque eles querem fazer de tudo que a mensagem não vai adiante, que pessoas não venham ouvir essa live, que as coisas no tempo venham ser desfocadas quando as pessoas realmente querem servir a Deus. E as pessoas não têm essa consciência, né, irmão? Pensam que nós estamos indo em algum lugar social para se distrair, mas muito menos estar pensativo, arrependido, que está na presença do Deus Altíssimo, né, pastor Jefferson? Olha, eu gosto muito do Cântico dos Degraus, né, a partir do Salmo 122, vários cânticos de subida, né? São salmos que vão enfocar a adoração a caminho do templo, a caminho do templo. Hoje a geração usa do templo para negócios, para atualizar conversas, né? Usa do templo para encontros sociais, usa do templo para aniversários, para confeitaria, né? Muitas irmãs fazem mais bolo do que qualquer serviço para o reino, fazem mais coxinha do que qualquer procedimento de alimentar o pobre, tanto que muitas congregações, se sumissem do mapa hoje, a sociedade não sentiria falta nenhuma, né? É um grupo fechado, muitos agora elitizados nesse momento de Laodiceia, né? Onde, às vezes, o pobre não tem nem vez para entrar em alguns templos aí. Né? Então, esse vazio dentro do templo, né, é uma característica de Laodiceia. Né? Laodiceia se acha rica. Ela é, no entanto, miserável, cega, nua, né? E a sua vergonha está sendo exposta. Né? Então, é muito triste porque você, olhando para o culto bíblico, o salmista vai dizer: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa de Deus. Os nossos pés pararam à frente. Né? Guarda o teu pé quando entrares. O que isso quer dizer? O teu caminho como que está afora. Porque estar no templo, congregar, é a recomendação encher-vos do Espírito. É contar experiências que você já tem feito como chamado para fora. Porque igreja é isso, chamado para fora de um sistema, de um mundo de corrupção, de pecado. Né? Mas também chamado para fora de quatro paredes. Agora, os que cultuam templos, né, eles se orgulham das suas construções, mas não ficará pedra sobre pedra. Jesus falou isso. Né? Então, se você não faz o teu culto na tua casa, a partir da tua casa, né? Tanto que o maior sinal de um pastor aprovado é aquele que cuida bem da sua casa. Né? Teus filhos estão na presença de Deus? Não estou dizendo casa de Deus. Teus filhos estão na presença de Deus?
eles voluntariamente fecham a porta de seus quartos e oram? Você ensinou isso para eles? Ou no meio do almoço, do jantar, cada um está com uma tela na mão e ninguém conversa, não dá graças, muito menos na mesa, quanto mais no quarto, que é bíblico. A Bíblia não fala para você subir no monte, como alguns tolos estão fazendo, subir no monte como se o monte fosse algo que o espiritualizará e ele vai ser poderoso na presença de Deus porque subiu no monte. A Bíblia não fala em nenhum momento, vá para o monte. A Bíblia fala, entra no teu quarto, fecha a tua porta e Deus que te vê em secreto te recompensará. Tem promessa de recompensa, essa atitude do lugar secreto no teu lar, né? Eu me lembro uma vez que um certo irmão me convidou para ir no monte, né? E eu não quis ser indelicado com ele, né? Mas eu disse que não iria, né? Mas no meu coração eu bradava, eu vou para o meu quarto, eu fecho a minha porta e eu vou orar a Deus lá. Não vou correr nenhum risco, né? Como alguns já morreram até no Rio de Janeiro ao subir no monte, né? Ou seja, o crente às vezes é igual a pomba, né? E há uma única circunstância que Deus recomenda para ser igual a serpente, no vigiar. A pomba é um dos animais mais imprudentes que tem, né? Você pode observar uma pomba, volta e meia, ela é um patê no asfalto, pela sua imprudência, né? A serpente não, eu não estou exaltando a serpente, símbolo de Satanás, mas a prudência nessa comparação bíblica, né? É ser prudentes como as serpentes, né? Porque qualquer barulho ela já se levanta, né? Ela já está. E a Bíblia diz: olhai, vigiai e orai, né? Também não adianta eu entrar no meu quarto, fechar a porta, orar, né? Falar, repetir trocentas vezes Jesus, 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 como é costume de alguns, e não ter ele no meu coração, né? E idolatrar Maria, José, João, né? Não adianta nada você falar. Jesus ensinou a orar, ele disse: não usei de vãs repetição, que eles pensam que por muito falar também serão ouvidos, né? Mas não é assim. Você entra no teu quarto, fecha a tua porta e, cheio do Espírito, você só vai ser se você ler a palavra de Deus. Nós falamos na primeira live desse assunto que o remédio, já na introdução, nós demos a solução, né, Ariels? Enchei-vos do Espírito. Porque nós vivemos uma era embriagada, né? As pessoas são embriagadas, né? E a Bíblia diz: não vos embriagueis. Falava do vinho, sim, né? Mas há uma embriaguez de emoção, né? As pessoas querem sentir, né? Emoção. O Evangelho, né? Pode até trazer emoção pela palavra, mas não é um movimento emocionado que vai ser chamado de avivamento, né? Vai ser um movimento ali com um artista gospel que pode ser chamado de avivamento, né? Nós temos visto alguns avivamentos aí que são só movimento, só movimento. Passa uma semana, as pessoas estão pecando novamente, as pessoas estão envergonhando o evangelho novamente, as pessoas estão novamente adulterando, estão com suas mazelas e não houve mudança de vida. Meu pai me ensinou desde pequeno e ele falava: Jefferson, o evangelho é mudança de vida. E isso marcou, eu sempre marquei isso no meu coração. Se eu não mudar de vida, não vale a pena. Que adianta eu cantar: eu quero trabalhar para o meu Senhor, ter a Bíblia debaixo do braço todos os domingos do templo e parar no inferno, né? Como dizia o saudoso pastor Luiz Antônio, né? Não adianta. E o inferno está cheio de pastores, está cheio de padres, está cheio de líderes, né?
A cada semana desce um líder no inferno, né? As pessoas fazem videozinho achando que estão no céu. Se eles vissem aonde estão esses líderes, em agonia e sofrimento eterno para todo sempre, né? Porque não honraram a Deus, desprezaram a palavra de Deus, desonraram o nome e a palavra. E esse povo que tem comichão está caminhando a passos largos para um engano de Satanás, né? Eles vão abraçar o ecumenismo que está vindo com a igreja mundial que vai surgir após o arrebatamento da igreja, a igreja apóstata, né? Que vai cultuar o anticristo, que vai apresentar o anticristo, que vai fazer estátua do anticristo, e eles vão pôr a marca da besta, vão pôr a marca em sua testa, em sua mão, e vão perecer eternamente, achando que Jesus Cristo veio. Esse é o perigo daqueles que não acreditam no arrebatamento da igreja. Esse é o perigo, que quando vir o anticristo, eles podem ser muito bem enganados, né? Então, por isso, nós vamos nos deter nessa doutrina. O objetivo da nossa página, do nosso canal, é sã doutrina da palavra de Deus, né? Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra, né? O que não está no texto é pretexto, né? Texto sem contexto é pretexto, né? Então, precisamos ir a fundo numa exegese e tirar lá de dentro, como garimpeiro, né? A solução para os problemas que o mundo vive hoje. E todas as soluções estão na palavra de Deus. Verdade, irmão. Verdade. Quais são os sintomas do esfriamento espiritual, meu querido irmão, meu querido amigo ouvinte? O esfriamento espiritual pode ser entendido como a perda da paixão pelo Evangelho. Preste muita atenção. A perda do primeiro amor, ou o distanciamento entre o cristão e Deus. O Apocalipse 2, do versículo 2 ao 5, adverte sobre isso e nos insta a lembrar, a arrepender e praticar as primeiras obras. E como isso tem sido vivenciado, tem mostrado, né, amado irmão, o esfriamento espiritual. O irmão comentando agora há pouco, né, que não adianta, né, a pessoa louvar boca para fora, fazer coisas, mas o coração está muito longe de Deus. O que a gente espera, né, irmão? Tipo, pessoas que vão em show gospel, que na verdade é gospel, né? Deus que é triste. Não vou citar nomes aqui, mas imagine, irmão, teve uma pessoa aí na mídia que é famosa, que eu nem vou querer falar o nome, que quis fazer louvor no carnaval. No carnaval, que é uma festa carnalidade, é uma festa ao próprio diabo. O que eu posso falar de uma pessoa que se denomina, fala que é cristã, pastor Jefferson? E aí a gente vê o esfriamento espiritual, né? Como que está sério nesses tempos que nós estamos vivendo hoje. E de quem que é a responsabilidade de pregar o evangelho? A responsabilidade de pregar o evangelho é tanto coletiva, a igreja, que somos nós, quanto individual a cada cristão. É nossa responsabilidade de fazer as pessoas acordar, se arrepender, e nós todos juntos se dobrarmos, colocarmos o rosto no pó e se arrepender a cada dia, né, pastor Jefferson? Sem dúvida, Ari. Essa era, você vê a síndrome do vazio na igreja, e casa de oração é lugar para se dobrar, né? As pessoas não se dobram, né? Não se dobra, né? A palavra adoração, ela vem da raiz da palavra que remete ao joelho, a palavra joelho no original grego, né? Então, é aquele que se dobra diante de Deus, né? Vinde adoremos, né? Prostrados, né? Todos os santos, diz a palavra de Deus, são os cristãos, né? Entenda-se isso, né? Quando Deus fala de santos, ele não está falando de imagem. Imagem é abominável a Deus, né? Qualquer espécie de imagem
Não fareis imagem de espécie alguma, né? E não se prostreis diante delas, né? Tem pessoa que se prostra diante de uma imagem, né? Mas nós nos prostramos diante de Deus. Ora, se no lugar chamado casa de oração, meu irmão, meu amigo, você não dobra o teu joelho, você não se dobra no, diante do altar, parece uma coisa mecânica, mas é o demonstrar de uma atitude, né? Desde que eu me entendo por gente, entrar no templo, primeiro ato, se dobrar. Se dobrar. Algumas religiões orientais dão um banho em alguns cristãos, ou melhor, alguns crentes, porque eles se dobram. Não vou entrar no mérito do objetivo e do Deus deles, né? Que muitos são falsos, mas nós estamos diante do Deus vivo e não nos dobramos diante do Deus vivo, sendo que a Bíblia diz que todos os santos estão em suas mãos. Quando ele fala que estão em suas mãos, qual é a frase seguinte? Prostrados aos seus pés. Então eu entendo claramente do texto, se extrai uma exegese, tirando de dentro para fora, que eu só posso estar nas mãos de Deus se eu estiver no lugar mais alto, que é os seus pés. Agora as pessoas se acham numa posição, né? Se acham no pícaro da existência humana, eu não posso, né? Imagine eu me dobrar. Um dia todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Para a glória de Deus Pai. Nesse dia, Hitler, Mussolini, todos os ditadores, todos os assassinos, todos os ricos, pobres, raças, línguas e nações que morreram sem Cristo, fique claro isso, que esse texto é para quem morrer sem Cristo, porque sua igreja se prostra em todo o tempo e dá glória. Então, você pode dizer hoje, Jesus Cristo não é importante para mim, mas você um dia vai se dobrar diante dele. Verdade. Vai ser talvez com certeza, o teu pior momento, né? Muitos não vão conseguir levantar a cabeça para fitar os olhos no Filho de Deus, que agora ele é juiz, que agora ele não é mais advogado. Hoje ele é advogado. Hoje ele advoga a nossa causa, mas ele vem como juiz, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Amém, pastor. E relembrando, meus queridos amados, a ira de Deus não está nesse momento da humanidade. Por quê? Porque ele vê Jesus em nós, na humanidade. Porque Jesus morreu por nós. Mas quando Jesus vir e o Espírito Santo sair da terra e o que tiver que acontecer, que é a ira de Deus, aí ele não virá mais filho de Jesus na humanidade. Aí, meu querido, não importa se você é ateu, se você fala que não acredita em Deus, você pode não acreditar, você pode falar que Deus não se importa, Deus não existe, porque Deus existe tanta desgraça no mundo. Um dia tudo isso vai ser respondido, Deus sabe todas as coisas, mas você querendo ou não, ele existe, ele é real e um dia ele virá. O que significa pregar na Bíblia? Na Bíblia, pregar significa proclamar, declarar, anunciar ou exortar a verdade bíblica. Não é só pregar amor.
Deus também, ele tem ira, e a gente tem que pregar a verdade para que a pessoa se arrependa enquanto há tempo. Então, é exortar a verdade bíblica e a teológica. É um convite a ouvir a palavra de Deus e a viver de acordo com ela. Agora, presta atenção nisso aqui que nós vamos dizer. Como saber se estou em uma frieza espiritual nos dias de hoje, lá no templo onde você está? Primeiro, faz com que precisa fazer mecanicamente. O pastor Gerson falou isso agora há pouco. Você, no momento que você faz tudo no mecânico, você não faz com amor, você não faz com paixão, é porque realmente você já está começando a entrar em uma frieza espiritual. Segundo, você não tem vontade de orar ou ler a Bíblia. Temos falado isso direto. O culto no lar, a verdadeira igreja no lar. Se você não ora no seu lar secreto, onde o pastor falou, né? Orar no seu quarto, que Deus te compensará. Orar e ler a Bíblia, como você vai aprender de Deus se você não lê a palavra? É porque você já está na frieza espiritual. Você não sente emoção ao louvar ou adorar a Deus, né, pastor? Às vezes as pessoas estão cantando hinos maravilhosos do cantor cristão, por exemplo. Tudo te entregarei, tudo entregarei. Será que é verdade? Eu estou falando da boca para fora. Você sabe que ama a Deus, mas não consegue senti-lo. Que triste isso. Você começa a sentir atraído pelas coisas do mundo, onde o amor do Pai não está no mundo. Você quer ser como todos aqueles que não conhecem a Deus. Idolatria. Você não adora o verdadeiro Deus. Você começa a perder o temor, o respeito a Deus e a negligenciar seu lar. E quando eu falo seu lar, é a sua vida dentro da sua casa. Começa aqui a igreja. Tudo o que tem a ver com fé cansa. Você lamenta não sentir a presença de Deus, mas não tem forças para buscá-lo. Vive experiências passadas, mas não vive os milagres de Deus. São sintomas visíveis, né, pastor Jefferson? Sem dúvida. Sem dúvida. E um dos sintomas mais evidentes, além desses que você falou, e esse é quase que um testemunhar de que a pessoa realmente tem todas as características que você citou, né? É a falta de conhecimento bíblico na prática diária da vida. Essa semana nós temos tido a notícia aí do líder católico que faleceu, e você vê nas redes, nas plataformas, né? Ah, agora vem o oitavo rei daqui, o oitavo rei dali, né? A profecia se cumpriu, como eu vi agora recentemente, numa total ignorância da Bíblia. Pessoas que nunca estudaram escatologia, Ariel, nunca leram Daniel e muito menos abriram o livro uma vez sequer na vida, em Apocalipse, falando que a profecia se cumpriu. Ora, se você pegar Apocalipse 17, que fala desse texto do oitavo rei, você tem que entender que tem uma série de acontecimentos que acontecem e acontecerão antes do surgimento desse rei. Primeiro, há um que impede, o Espírito Santo. O anticristo não vai se manifestar enquanto a igreja estiver na terra. Ponha isso na tua cabeça. Pare de ser enganado por pessoas que querem só likes e inscrições em seus canais e colocam manchetes para chamar atenção, né? O anticristo vai ser apresentado. Ora, bolas. O que você fez com o texto bíblico que diz há um que impede? Quem que impede? O Espírito Santo. A igreja está aqui, acorda, né? A igreja está aqui. E embora você possa não acreditar no arrebatamento secreto da igreja, isso é um risco para quem não acredita, né? A Bíblia enfoca que ele só vai surgir
depois do arrebatamento da igreja, né? Há um que impede até que do meio seja tirado, ou seja, o Espírito Santo vai cessar o seu ministério de convencimento do pecado, da justiça e do juízo quando a igreja for arrebatada, né? Então, afora o livro que é aberto pelo Cordeiro, os primeiros castigos de Deus teriam que ter acontecido para que houvesse, né, a manifestação desse oitavo rei, né? Então, está no futuro ainda, né? Está no futuro. E pessoas que não têm o conhecimento bíblico, o olhai, né, de Marcos 13:33, olhai é conhecimento. Vigiai é atitudes em cima do conhecimento. Você não vigia se você não tiver conhecimento. Se você não saber o perigo que você corre, você não vigia. E esse é a tragédia da falta de conhecimento bíblico, de falta de sã doutrina. Você não vai estar preparado quando o anticristo aparecer. Ou melhor, você não vai estar preparado quando a igreja subir. Você vai ficar. Se você não tiver conhecimento bíblico, você não vai vigiar, porque só se vigia aquilo que se conhece. Se você não tem noção do perigo que você corre, você não vai vigiar. Então, olhai, conhecimento, vigiai, atitude em cima do conhecimento. Daí eu oro, né? Verdade, irmão. Verdade. A palavra fala e adverte, né, pastor Jefferson? Meu povo se perde por falta de conhecimento, né, irmão? E o que leva à frieza espiritual? Circunstâncias adversas. Isso aqui é muito visível, que eu vou comentar agora. Distrações provenientes das coisas da vida. Isso aqui eu acho que é o que está no tópico, que tira a atenção das pessoas que estão no caminho do esfriamento espiritual. Falta tempo com Deus. Tem tanto tempo para tanta coisa, para tantas coisas que não se satisfaz, não te traz a verdadeira alegria, mas tempo com Deus não busca. Ativismo espiritual, conflitos de relacionamento, mau exemplo dos crentes ao nosso redor, portanto, decepção com as pessoas na igreja, frustrações pessoais, falta de cuidado ao perder a motivação e a paixão. O amor, o primeiro amor, morreu e a pessoa não faz tudo para buscar o amor, nascer de novo e seguir a vontade de Deus em sua vida. Pastor Jefferson, foi uma bênção, meu irmão. Nós vamos dar continuidade, né, nessa live. Vamos, semana que vem, dar continuidade nessa live e vamos finalizar. Mas, pastor, eu quero agradecer imensamente o seu tempo e por mais esse momento que nós temos falado das coisas celestiais, pastor Jefferson. Foi um prazer, sempre um prazer falar da palavra de Deus, né? E evangelizar através da internet é o nosso objetivo, né? É que essa mensagem adentre os corações, né? E que Cristo possa ser formado, né? Essa era a maior dor do apóstolo Paulo, né? Ver Cristo não formado em muitos crentes, né? Então, e o mais triste, né? Há pessoas que estão há muito tempo na igreja e que nunca tiveram Cristo formado nelas, né? E, ou seja, a palavra cristão é muito pesada para ela, né? Eles são crentes, né? Crentes até os demônios são, não é prerrogativa nenhuma, não faz diferença nenhuma a palavra crente, porque a Bíblia diz que os demônios creem e tremem. E nisso algumas pessoas perdem até para demônios, né? Verdade. Então, Ari, que Deus te abençoe. Vamos continuar semana que vem, né? Fazendo a nossa parte no pouco que podemos, né, de levar a palavra de Deus, mas com o objetivo de que Cristo seja formado nos corações. Sem dúvida, pastor. Na semana que vem, meus amados, se Deus permitir, nós vamos falar sobre as consequências da frieza espiritual
Então nós vamos falar como acabar com a cegueira espiritual, que é o mais importante. Mas se você viu essa live, vamos dar uma dica. Volta ao primeiro amor. Busque a Deus imensamente. Vai lá no seu quarto, como o pastor Jefferson falou, vai. Lá em secreto, ele te compensará. Ore, fale com ele com o coração. Abra seu coração, leia a palavra de Deus, que com certeza, sempre Deus está com os braços abertos para abraçar o seu filho. Essa é a dica da próxima live, que nós vamos falar como acabar com isso. É esse nosso desejo, que você, se você está nessa situação, saiba que Jesus te ama e você pode voltar, sem dúvida, fazer a vontade dele e deixar com que a sua vida seja motivo de alegria perante seus olhos. Amado irmão, então nós vamos ver essa live daqui a pouco, já vai estar entrando no Duologos, estejam curtindo, seguindo a página Duologos, esteja compartilhando, divulgando a página, também esteja divulgando a página do pastor Jefferson no YouTube, que é Jefferson Renato Ribeiro, ativando o sininho, curtindo a página, porque assim tem mais visibilidade, como o pastor falou, não é para nenhuma premiação para nós, longe disso. A gente quer honrar e glorificar a Jesus Cristo. É um ministério que a gente colocou no nosso coração. Queremos ser bênção nas vidas de várias pessoas para honrar e glorificar o santo e bendito Senhor Jesus Cristo. Jefferson, um grande abraço, irmão. Deus abençoe grandemente. Deus abençoe os amados irmãos que estão online, né? E aqueles que vão ver mais tarde também. Um grande abraço. Deus abençoe grandemente cada um de vocês. Amém, Ariel. Deus abençoe. Um ótimo final de semana a todos, né? E viva Cristo nos nossos corações. Amém. Viva Cristo, pastor Jefferson. Grande abraço. Até. Até.